Galera, boa noite. Beleza? Como é que estão? Tudo tranquilo? Boa noite. Família bem? Certo. Boa noite, tudo certo? Dinheiro no bolso? Tirando a parte do dinheiro, tá tudo certo. Como é que é? Saúde para dar e vender? Isso aí, né? Vamos lá, pessoal. Hoje nós temos que atacar diversas frentes novamente, não é? Que o tempo voa, o tempo passa, o tempo voa. Eu estava conversando anteriormente com o Bernardo, com o colega Bernardo, que se nós tivéssemos 4 semestres de aula, nós não conseguiríamos abordar tudo que existe de termodinâmica e termoquímica. É muito extenso. Nós estamos tentando selecionar as abordagens, os temas que eu considero assim o mais importante para vocês todos, não é? Antes de continuar a falar sobre a disciplina em si, duas coisas. Primeiro, todos contataram a Júlia para a formação das duplas para seminários? Todos que estão aqui contataram? E Júlia, e o Wagner contatou? Deixa eu ver quem foi que mandou o último WhatsApp aqui para mim, professor. Bem, depois tu vê. O recado está dado. Deixa eu estar chegando mais os últimos dois aqui, já dá para nós continuarmos. Galera que está chegando agora, só um lembrete. Contato com a Júlia sobre as duplas dos seminários, tá bem? Tem alguns aí que já estão acostumados com essa tarefa. 2. Nas próximas 2 quartas-feiras é aula prática, nos laboratórios da IMED, tá? Também a nossa querida Júlia aí, o Wagner, não se esqueça de ajudar, né, Wagner? Vai ser responsável pela lista, tá bom? A Júlia, na terça-feira à tardinha, ela ficou responsável de me enviar a lista de confirmação de presenças para a aula prática da próxima quarta-feira. Sobre isso, alguma dúvida? Todo mundo entendeu direitinho? Eu já compartilhei as páginas de rosto dos seminários, estão lá no AVA. Tá bom, galera? Maravilha, então. Como ninguém responde, todo mundo com a tela fechada, vamos em frente. Tá bom, senhor? Então, pessoal, hoje nós vamos abordar a primeira lei da termodinâmica. Nós vamos abordar rapidamente o exercício da aula passada, pelo menos um deles, para nós debatermos e vocês entenderem o porquê daqueles cálculos, tá? Nós vamos abordar também, mais tarde, um exercício sobre a primeira lei da termodinâmica e, depois do intervalo, nós vamos ter uma tarefa, tá? Essa de hoje tem que ser respondida durante o horário estipulado para a nossa aula, que é até às 10h45, tá bom? Estava conversando antes com os colegas sobre a complexidade dos conceitos físicos e físicos-químicos da termodinâmica, né? E é óbvio que para a maioria dos alunos conhecer e compreender esses conceitos, tá, não é fácil, tá? É uma disciplina
como a meninada fala aí, punk para o professor e mais punk ainda para os alunos. Não é fácil, não. Nós estamos tentando amenizar da melhor maneira possível, né? Entre todas as áreas da química e da físico-química, a termodinâmica, sem dúvida alguma, das áreas que eu conheço, é uma das que tem um percentual assim de sutilezas e detalhes muito grandes em relação às outras, né? São muitas fórmulas, por isso que eu compartilhei com vocês o livro da IUPAC, né, o livro verde, porque tem que consultar a todo momento os símbolos, não se consegue decorar todos, é muita coisa, não é? Até porque, na termodinâmica de maneira específica, se encontram todas as leis, tá, que ordenam a energia. Se tem a ver com energia, tem a ver com termodinâmica e termoquímica. E aí, se você for se estender um pouquinho mais, todos vão ver que tem a ver com todo e qualquer processo produtivo industrial, seja ele qual for, né? Porque até a água, em determinadas condições, ela libera energia, mesmo a água fria, né? E essas dificuldades todas enfrentadas pelos alunos e também pelos professores, pela complexidade do tema, e não, pela complexidade, e assim, é aula de termodinâmica e de termoquímica, mas para quem? É para engenharia, é para química, é para engenharia mecatrônica, não é? É para algum outro curso técnico. Aí os detalhes e o foco tem que mudar, não é? Nós, o que nós estamos fazendo, nós estamos focando a termodinâmica e a termoquímica para todo o grupo de engenharia, de modo específico, a engenharia mecânica. E essas pesquisas que envolvem a termodinâmica, eu estava falando também anteriormente com o Bernardo, que se vocês forem olhar e conferir a ementa da disciplina, está lá, 100% das aulas é em sala de aula, não tem prática, né? Essas 3 práticas que nós marcamos para esse ano foi por minha conta e risco. Se não está lá, é 100% teoria, não é? No intuito de vocês terem contato com algo prático relacionado ao que vocês vão fazer, e eu estava certo, eu nem lembrava, nem sabia que o Bernardo, por exemplo, trabalhava, e a Júlia trabalham, deve ter mais alguém, o Wagner também, vários outros alunos, em indústria metal-mecânica, né? E o Bernardo já conhece a metodologia da Tempera, que tem tudo a ver com termoquímica e termodinâmica, tudo a ver com temperatura, né? Com retículos cristalinos, não é? Com a construção das propriedades físicas, ópticas, elétricas dos materiais. Daqui a pouco nós vamos dar uma olhadinha no exercício. E o que nós vamos abordar hoje, nós vamos iniciar, na verdade, a abordagem, é o primeiro princípio da termodinâmica. Na aula passada, nós tivemos o primeiro contato com o princípio 0 da termodinâmica. Tá? E esse princípio de hoje, ele teve, a origem dele, foi o que nas máquinas térmicas. Tá? Se vocês lembrarem o vídeo que nós assistimos a semana passada, não é? A termodinâmica, a termoquímica, como nós conhecemos, ela começou com as máquinas térmicas da Revolução Industrial Inglesa. Não que não existisse antes fenômenos térmicos, claro que existiam, né? Mas, assim, de um modo mais científico, foi na Revolução Industrial.
na história da termodinâmica, nós temos cientistas e pesquisadores que já sabiam e já desenvolviam a teoria da termodinâmica e da termoquímica desde 1500, não é? Mas de forma mais científica, mais concatenada, não é? E com metodologias, né? Um método acadêmico foi a partir de 1820 e 1830, não é? E essas máquinas térmicas, com as suas dezenas, centenas de aplicabilidades em sistemas químicos, em máquinas, em processos, tá? E também em seres vivos, não é? A termoquímica e a termodinâmica, ela está presente todo dia conosco no balanço do que nós ingerimos de calorias e do que nós gastamos, né? Esses sistemas todos aí, eles obedecem algumas normas e alguns nortes bem específicos, não é? E que são impostos pelo primeiro princípio da termodinâmica. Pelo primeiro princípio da termodinâmica, que é o quê? Que é a conservação da energia. Vocês podem fazer essa relação o resto da vida de vocês. Tá? Primeiro princípio, conservação da energia. E essa conservação de energia e esses sistemas, eles podem se manifestar, galera, sob diferentes formas, tá? Sob diferentes aparências, como trabalho, tá? E como calor, ou vice-versa, como calor e como trabalho. Geralmente, o calor é que gera o trabalho, né? E toda essa energia que pode, e na verdade deve ser convertida ou interconvertida, dependendo dos sistemas, de uma forma para outra, certo? Não mexe numa universalidade, tá? E num enunciado que é pétreo, tá? A quantidade total de energia, ou seja, do sistema, ele se conserva. Ele não muda, tá? E se nós considerarmos os sistemas como sistemas isolados, a energia não só ela irá se conservar, tá? Desde que não havendo troca energética, tá? Aliás, se não acontecer troca energética, não tem como haver variação de energia do meio externo para outro sistema. Vamos dar um velho exemplo que nós já utilizamos aqui, tá? Nós temos uma xícara de café quente. A energia está conservada onde? O calor dentro da xícara de café quente. Ela só vai se propagar, tá? Ou vai se comunicar com o meio externo, por exemplo, se nós colocarmos uma colher, ou se nós formos beber. Aí vai ter a transmissão, vai ter a comunicação, senão o meio ele vai continuar intacto. Essas manifestações de energia, galera, depois nós vamos também para os slides. Essas manifestações de energia que acontecem em forma de trabalho, elas podem ocorrer de diversas formas, tá? De uma maneira geral, a ocorrência de trabalho ele tem uma implicância, ou implica, na verdade, a palavra mais exata é implica, em deslocamentos. Tá? Um deslocamento. A energia, o calor se desloca do ponto A para o ponto B ou do ponto B para o ponto A. Isso é certo, né? E geralmente é macroscópico. Claro que existe também esse deslocamento microscópico,
mas ele é macroscópico, geralmente a gente consegue perceber. Tá? E atentem para isso. E se o sistema realiza um trabalho, prestem bem atenção no que eu vou falar agora, olha só. Se o sistema realiza um trabalho, a sua energia diminui. Vamos dar alguns exemplos. Tá? Vamos supor que vocês morassem lá no interior. Carregam uma bateria. Usam a bateria para energia elétrica ou para fazer funcionar a geladeira. Quando esse sistema, que é a bateria, começar a trabalhar, o que vai acontecer, galera? Me falem, me respondam. Quando a bateria começa a trabalhar, fazendo com que funcione, por exemplo, uma geladeira, o que acontece, galera? Reduz a voltagem? Exatamente, ele está realizando um trabalho. Não está realizando um trabalho, William? Sim, senhor. Correto. Certo, né? E se está realizando esse trabalho, a energia da bateria não vai diminuindo? Vai diminuindo. Né? Até acabar a energia da bateria, você tem que carregar de novo, novamente. Né? Alguém quer falar alguma coisa sobre esses teoremas, essa teoria toda que estou conversando com vocês? Alguém quer fazer algum comentário? Então, olha só, pessoal. Outras formas de trabalho que acontecem, que podem acontecer e que podem ocorrer numa investigação ou numa ocorrência termodinâmica são o trabalho elástico, que é uma característica da ciência dos materiais, tá? Que está ligado ao que o trabalho elástico? Algum material elástico, né? Pode ser o quê? O estiramento de um elástico, o estiramento de uma borracha, aquelas borrachinhas que nós utilizávamos para fazer bodoque, tá? E pode acontecer aonde? Quem caminha, quem vai na academia aqui, galera? Caminhar todos caminham. Eu vou. Tá? Galera, quando nós estamos caminhando, nós estamos estirando um músculo. Aqui, conversando, estou estirando diversos músculos. Tá? Os trabalhos elétricos, como eu falei anteriormente, nas transformações eletroquímicas, isso é típico da engenharia mecânica, gente. Tá? As encagens, os trabalhos no arranjo produtivo da metal mecânica, né? O uso do nital, né, para limpeza, o uso do ácido sulfúrico na limpeza. Que mais? Trabalho ligado a aumento de superfícies. Tá? Quando aumenta uma superfície, está tendo um trabalho ligado à termodinâmica de elasticidade. Tá? Todas essas formas de trabalho que eu estou falando aqui para vocês, na sua essência, excluindo a expansão, e aí nós podemos viajar falando em expansão do universo, mas daí não é conosco, tá? E nós vamos abordar mais adiante, nós chamamos de trabalho útil. Lembrem disso, trabalho útil. Toda essa conversa que eu tive até agora com vocês. Tá? Nós vamos abordar de forma mais profunda. Mais profunda isso aí tudo. Tá bom? Vocês já viram
Vocês já viram, já notaram, até pelas fórmulas e pelos exercícios, que daqui a pouco nós vamos dar mais uma olhadinha, tá? Que a termodinâmica, a termoquímica tem muito a ver com o Joule, né? Que é uma medida. Quilojoules, né? Cada quilojoules é 1000 joules, certo? Rapidamente, quem era Joule? Quem era o Joule? Né? Quem é que gosta de cerveja aí? Opa, eu gosto. Opa! Os cachaceiros de engenharia. Cara, o Joules, o James Joule, meu amigo, James Joule, ele era filho de um cervejeiro, tá? Um cervejeiro da Inglaterra. Cara, a Inglaterra, eu falo para todo mundo, é o berço, Inglaterra, toda a Europa, né? Mas no meu caso específico, é o berço, a Inglaterra e França dos meus grandes ídolos, não é? A Inglaterra de forma específica por causa da Universidade de Cambridge. O Joule, James Joule, ele foi aluno do John Dalton. Dalton foi o pesquisador e o cientista que desenvolveu o primeiro modelo atômico. Nós temos o primeiro modelo atômico de Dalton, depois do Rutherford, do Bohr, tá? E aí vai. E por isso a palavra daltônico, viu, galera? O Dalton era daltônico, tá? Olha que baita professor, né? Olha que sorte o cara teve, né? Ele começou a se interessar pela ciência, né? E pela verificação dos motores elétricos, motores a vapor, na cervejaria do pai. Agora, se ele tomou um porre ou não para desenvolver isso tudo, eu não sei saber, mas não sei falar, mas não sei confirmar, mas é bem provável, porque esse pessoal entre 1700 e 1900 era uma viagem que eles fizeram. O que o Lavoisier fez, o Prost fez, o Newton fez, tá? O Joule fez, cara. O Mendeleev com a tabela periódica, o que eles desenvolveram e realizaram é uma coisa de louco, gente. É uma coisa de louco. Porque nós temos que nos colocar na época. Né? Cara, sem comunicação, sem equipamentos modernos, eles realizaram tudo isso aí. E aí me vem à mente o seguinte: num primeiro momento, a gente raciocina da seguinte forma: o que eles fariam hoje em dia? Poderiam fazer 1000 vezes mais ou 1000 vezes menos. Porque uma das hipóteses, além da genialidade desses pesquisadores, é que a mente deles estava focada, não é, no desenvolvimento de uma teoria e não possuíam distrações. De repente, aquela mente brilhante desses pesquisadores, hoje, eles teriam o foco desviado. Quem sabe não teriam produzido tanto, não é? Então, o Joule, falei um pouquinho sobre ele, né, galera? Agora, sofreram muito com os exercícios, pessoal? Eu quero agora abordar, antes dos meus slides, eu quero abordar um dos exercícios, que inclusive nem é o mais difícil, porque eu quero fazer um debate com vocês, que hoje à tarde eu peguei uma meia hora e escrevi uma pequena resenha sobre o exercício, sobre o que eu entendo do exercício, né? Vamos lá.
está? Acho que está aqui. Professor, essa parte de seminários, termodinâmica, aparece só 2 fotos ali, é isso? Abrindo Não, essas 2 fotos é para vocês se focarem na data. Ah, bom. Tá? Aí vocês têm que conversar comigo, mas basicamente é isso aí, não é? E por que eu fiz essas 2 folhas de capa antes de nós abordarmos aqui esse exercício? Porque os seminários, até 2 anos atrás, eu realizava eles de uma maneira só. Ou os alunos escolhiam um tema, ou eu dava o tema, e o seminário nada mais era que uma pesquisa. De 2018 para cá, eu modifiquei totalmente. Além da pesquisa, o seminário pode ser utilizado para desenvolver uma técnica, desenvolver um projeto ou desenvolver um processo. Por exemplo, no ano passado, só para dar um exemplo, eu lembro do Wagner, os outros podem falar o que fizeram também, quem já realizou meus seminários. O Wagner montou uma caixa. Qual é que era a tua caixa mesmo, Wagner? Me lembra? Caixa de redução, né? Uma caixa de redução. Um trabalho típico da engenharia mecânica, não é? Daí a ligação que tinha com a disciplina da química, apesar de tudo ter ligação com a química, mas tinha algo no trabalho dele que tinha tudo a ver com química, que é a glicerina, né? Que é um subproduto ou um produto, por exemplo, da fabricação do biodiesel. Tá? Então, fora isso tudo que eu falei, essas 2 folhas de rosto mostram que vocês podem também montar um seminário como um plano de negócios. Certo? Eu vou montar um plano de negócio para algo que eu quero fazer no futuro. Ou vou montar um plano de negócios para ajudar um negócio da família. E quando vocês forem ao banco, quando vocês forem solicitar um empréstimo, provavelmente, quem conceder o empréstimo para vocês vai solicitar um plano de negócios. Aí vocês já vão estar treinados, vocês já vão estar capacitados, não vão precisar pagar ninguém. Vocês podem também essa é a razão de eu realizar, montar aquela folha de rosto. Um aplicativo que tenha utilidade na engenharia mecânica. Vocês podem também montar um game. Tá? Muita gente hoje ganha dinheiro com game. Tem algo a ver com engenharia mecânica. Compreendeu, William? Foi você que me perguntou, né? Como, professor? Quem que me perguntou sobre isso? Entendeu bem? Sim, sim. Beleza. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Todo mundo conseguiu resolver esse exercício, né? Tô certo? Alô? Acho que sim. Sim. Tá bom. Então vamos... Sim. Eu montei uma pequena resenha aqui para nós entendermos melhor e vocês não esquecerem jamais. Cair na prova, vocês vão lembrar. Olha só. Primeira observação, o calor recebido pelo gás é de 50 joules. Está aqui, ó, calor, 50 joules. Tá? Por que o 50 joules é positivo? Tá? Se o gás recebeu
um calor, tá? Ele irá o quê? Ele vai realizar um trabalho. Prestem atenção que eu falei na energia útil. Se ele realizou um trabalho, ou seja, uma energia útil de 12 joules, ele gastou energia. Lembre que eu falei da bateria anteriormente? Então, por isso que o 12 aqui, tá? Ele vai ser subtraído. E é por isso que na fórmula nós vamos escrever que o calor recebido é mais 50, que o trabalho realizado é menos 12, porque o trabalho foi realizado, é a mesma coisa que vocês receberem R$50. Vocês estão no positivo. Se vocês gastarem R$12, vocês têm menos R$12. Tá bom? E a variação da energia interna, tá? É sempre a energia final, a energia interna final, ΔH, na verdade, final, menos a inicial. Por quê? Porque no início você vai ter X energia. No final, como você vai gastar energia, é a energia inicial menos a final. Entenderam, galera? É por isso que o exercício mostra a energia interna antes do gás receber o calor, certo? Ou seja, que era de 100 joules, e após receber o calor, que é de 138. Então, vocês estão compreendendo isso? Nós tínhamos 100 joules, recebemos 50 e gastamos 12. Temos 138. Se fosse numa prova de vestibular, vocês não precisariam nem fazer cálculo. Era só entender essa mecânica. Galera, esse aspecto aqui do exercício e da termodinâmica, vocês entenderam perfeitamente? Alô? Sim, professor. Sim. Galera, essa resenha que eu fiz, que eu escrevi aqui, eu já compartilhei lá no AVA com vocês, para vocês utilizarem lá no final do ano na prova, se cair um exercício parecido. Olha só se eu não mereço uma caixa de espumante no final do ano. Mereço. Bem entendido aí, galera? Entendido. Vou te pagar uma caixa de Freixenet, professor. Ah, não, cara, eu nem ia pedir Freixenet, mas se for Freixenet, aceita, melhor, né? Eu ia ser mais simples, ia pedir, pode ser um Pontonero, pode ser um... A Garibaldi? Uma Garibaldi tinha um espumante bom pra caramba. Tem uma Pinot Noir, rosé maravilhosa. Deixa eu ver se alguém quer falar comigo. Chat. Aurora, pode ser Aurora sim, Bernardo Almeida. Tem problema. Então, vamos buscar os nossos slides de hoje. Hoje vocês vão trabalhar, galera. Acho que ninguém vai jantar antes das 11 horas hoje. Galera, como é que vocês querem? Que eu continue com o slide na tela ou não? Pode ser, professor, com o slide? Pode ser. O slide, professor. Tá bom. Tá, mas primeiro vamos ver se tá todo mundo aí. Eu sou meio xarope. Andrei, tá aí, Andrei? E professor? Eduardo? E? Alisson?
Eu. Vinícius, Eu. Johnny, Presente. Alessandro, Voltou. Miguel. Tô aqui, professor. Ah, tá. Eu já ia falar que estava Travou. dando Miguel. Lucas, Não, travou. Travou o botão aqui. tá aí, Lucas. Sim. Júlia, Bernardo. Presente. Os dois Bernardo. William, Presente. João, Aqui, professor. Wagner. Beleza, então vamos para o slide. Pessoal, nós já discorremos aí, fizemos uma boa entrée da primeira lei da termodinâmica. A segunda parte da aula também vai ser toda ela sobre... Na verdade, a termodinâmica vai ser o primeiro princípio. Nós vamos aí mais uns 40 dias, porque nós temos duas aulas práticas. Quem não vir nas aulas práticas vai atacar alguns trabalhos que eu vou deixar lá. Mas a termodinâmica, depois de hoje, nós só vamos... A primeira lei, né? Primeiro princípio, nós só vamos retomar no dia 24, 23, tá bom? Relembrando, pessoal, o princípio zero da termodinâmica, que foi a última aula, né? A lei zero da termodinâmica, ela é bem clara. Todos os princípios, primeiro, segundo, zero, eles têm algumas normas estabelecidas que não mudam. No caso da lei zero, que recebeu essa denominação lei zero, porque ela foi descoberta depois do primeiro e do segundo princípio. Tá? Estabelece que, quando dois corpos têm uma igualdade de temperatura, com um terceiro corpo, eles terão igualdade de temperatura entre os três corpos. Tá? Ou seja, eu tenho lá 1 litro de água a 100 graus. O segundo litro a 100 graus. Tem os dois a 100 graus. Tá? Se eu adicionar um terceiro litro com os mesmos 100 graus, todos os três vão ter 100 graus, um encostadinho no outro. Tá bom? Se for com o mesmo material, apesar de serem, eu estou falando em sistemas fechados, mas que não é o caso, é só para vocês entenderem. E essa formulação da denominação da lei zero, como eu falei anteriormente, né, foi já no século XX, 1930. E, como eu falei, ela só foi reconhecida, né, já quando eram conhecidas o primeiro e o segundo princípio. Tá bom? Só para um lembrete, isso nós já abordamos na aula passada. O primeiro princípio da termodinâmica, que nós já falamos anteriormente, ele tem alguns aspectos assim bem interessantes e com enunciados pétreos que nós vamos abordar lá adiante, que são os sistemas fechados e os sistemas abertos. Tá? Também desenvolvidos lá no Reino Unido, na Inglaterra, na Escócia. Não é? Eles tiveram assim, ó, na verdade, nós tivemos professores universitários, cientistas, né? O Kelvin, que foi o criador da escala Kelvin, não é? O James Joule, certo? Mas assim, ó, de forma explícita, o enunciado foi do Clausius, que era um professor de Berlim. Tá bom? Mas como a Europa, os países eram próximos um do outro, mesmo naquela época, eles conseguiam se comunicar de vez em quando. Não é? E esse primeiro princípio, ele fala de forma clara. Em um processo termodinâmico fechado,
Júlia, termina de falar. Em um processo termodinâmico fechado, A alteração de energia interna do sistema é igual à diferença entre a alteração do calor acumulado pelo sistema e da alteração de trabalho realizado. ou seja, o sistema tem 100 quilojoules acumulado, né? E foi realizado um trabalho de 20 quilojoules, vai sobrar quanto? Vai sobrar 80, certo? Isso é bem claro no primeiro princípio da termodinâmica, tá bom? E continuando, certo? Fala de forma também bem clara que a massa, da mesma maneira que a energia, é uma propriedade que se conserva, tá? Se conserva. E nesses estudos aí nós tivemos uma participação bastante importante do Lavoisier lá atrás, não é? E nos seus enunciados, né? Que na natureza nada se cria, né? Nada se perde, tudo se transforma. Não pode ser criada nem destruída num processo e num sistema fechado. Olha só, num sistema fechado, o princípio da conservação da massa é usado conforme a exigência, certo? De que a massa continue sendo e permaneça constante. Tá? Em volumes de controle ou nos sistemas abertos, a massa pode atravessar a fronteira do sistema. Por isso que o sistema é aberto. Nesse caso, a massa atravessa a fronteira, ou seja, pode ser uma parede, a fronteira pode ser uma película, a fronteira pode ser a nossa pele, tá? E aí nós deveremos considerar e levar em conta a quantidade da massa que entra e a quantidade da massa que sai do volume do controle. Galera, com isso tudo que eu falei, vocês afirmariam que o corpo humano é um sistema aberto ou fechado? Eu vou em aberto. Aberto. Porque a energia e a massa, elas atravessam as fronteiras. Não é? Por exemplo, por que nós temos que nos abrigar, nós temos que utilizar roupas no inverno? Tá? Para conservar ao máximo o calor do nosso corpo, porque a energia, tá, atravessa as suas fronteiras. E outra coisa, olha só essa frase aqui. Tá? Quantidade da massa que entra, quantidade da massa que sai do volume de controle. Isso aí se referiria ao quê, se nós levarmos em conta que estamos falando do corpo humano? A que se refere isso? Vamos, gente. Vai ter pergunta, senhor? Olha só. Prestem atenção, que inclusive está aqui no slide, tá? Se a fronteira do sistema leva em conta a quantidade de massa que entra e a quantidade de massa que sai do volume do controle, se eu estiver me referindo com isso que eu falei em relação ao corpo humano, eu estou falando do quê? O que sai e o que entra do nosso organismo, galera? Alimentos. A quantidade de massa que entra não seria alimentos, galera? Sim. Sim.
E a quantidade que sai, apesar de modificado, também é um alimento. E se eu estiver falando numa caldeira, alguém aqui da sala trabalha numa indústria que possui caldeira? Não, eu não. Na caldeira seria o quê? O combustível que entra. Tá? E a massa de energia que sai do sistema. Olha só, pessoal. Algo que vocês têm que prestar atenção, e eu solicito encarecidamente a vocês, e eu falo a mesma coisa que a tabela periódica, tá? A tabela periódica eu falo sempre para meus alunos de química, pelo amor de Deus, tabela periódica não se decora. A tabela periódica está ali para ser consultada, não gastem seus preciosos neurônios decorando tabela periódica, tá? Vocês têm que saber consultar. Só um pouquinho, deixa eu conferir um negócio. Tá, tudo bem. Pessoal, aquele livrinho verde da IUPAC, que é uma preciosidade, vocês de vez em quando, principalmente até a página 20, como eu falei, deem uma olhadinha, não para decorar, só para saber que as unidades, tá, do sistema internacional estão todas lá, tá bom? E as unidades da termodinâmica, obviamente, estarão lá também. Entendeu? E a unidade de calor da termodinâmica no sistema internacional é o quê? É o J, Joule. Mas, historicamente, desde muitos anos, tá, o calor sempre foi associado a quê? Calorias, que é uma outra unidade. Caloria. E essa unidade ainda é bastante difundida, gente. Tá? Principalmente na termodinâmica ligada ao corpo humano. Quando nós nos referimos à energia que envolve o corpo humano, nós não vamos nos referir em joules. Nós vamos nos referir em calorias, em cal. Tá tudo bem aí, galera? Alguma pergunta? Isso aí. Tranquilo. Maravilha. No que se refere à energia interna de um sistema, tá? Representada pelo U. Vocês vão ter contato e vão ouvir falar muito no ΔU, tá? Até o final do ano e até mesmo nas pesquisas de vocês. Assim, ó, qualquer sistema e qualquer tipo de energia possuem partículas. Isso é claro, tá, gente? Possuem partículas. A soma de todas essas partículas, nós chamamos de energia interna do sistema. Nós temos um sistema onde tem milhares de partículas. Essas partículas fazem parte do sistema energético do que nós estamos analisando. Agora, para que esse somatório seja calculado, tá? Para que esse somatório seja calculado, pessoal, nós temos que ter algumas considerações e algumas observações. Nós temos que ter um olho de lince aí, tá? A energia cinética, grave,
Gravem. Quem foi meu aluno de química, se não lembrar, aí eu tenho que perder o rebolado. Quando nós falamos de energia cinética, nós estamos falando em movimento. E quando nós falamos em movimento de partículas, nós falamos em agitação, em excitação de elétrons, por exemplo. E nesse caso, nós vamos levar em consideração o potencial de agregação. Qual é o potencial de ligação nuclear entre essas partículas, né? Termoquímica, termodinâmica. Química pura, física pura. Tá? Esse aí é a energia interna do sistema, o U, que vocês vão ouvir, como eu falei bastante, o ΔU. Continuando. No primeiro princípio. Quando se recebe calor, ou ao receber uma quantidade de calor, que é representada pelo Qzinho aqui, qualquer sistema pode, com certeza, vai realizar um trabalho. Quando isso acontecer, vai aumentar o ΔU, certo? Que é matematicamente representado, e nós fizemos aquele exercício anteriormente, ΔU igual Q mais W. Essa variação interna, representada pelo ΔU, é igual o calor mais o trabalho. E, nesse caso, gente, nós temos que interpretar cada caso. E nós vamos ver numa tabelinha que eu preparei aqui para vocês. Dá para entender de forma bem perfeita. Aqui eu acho que vocês estão bem por dentro, até mesmo porque todo mundo realizou aquele exercício, e nós realizamos a revisão do exercício, e a revisão do exercício está lá no AVA para vocês consultarem como alunos brilhantes e interessados que vocês são. Estão enxergando aí a tabela, galera? Sim. Então, vamos lá. Eu vou perguntando, Bernardo, um dos Bernardos. E tu vai me respondendo, tá bom, Bernardo? O calor, tá? Quando o calor recebe mostra aí, quando ele realiza o trabalho, acontece o quê? Aumenta a energia interna. Olha ali, ó, trabalho. Quando ele realiza o trabalho. Sempre o sinalzinho de menos. Ah, tá. E a energia interna? Aumenta, tá? Quando se cede calor, tá? Na forma do trabalho, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar sinalzinho de mais. E a energia interna diminui. Tá bom? Quando não tem troca de calor, o trabalho
não é realizado, o sistema nem recebe nem realiza trabalho. E a energia interna não varia. Então, ó, esse slide 7 tem ligação direta com o slide 8, tá bom? Prestem atenção, que provavelmente vai ter uma questão na prova que vai abordar esses slides 6, 7 e 8. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Está todo mundo me ouvindo aí? Quando eu falo para vocês, Sim, professor. quando eu falo para vocês que pode ser que caia uma questão em alguma prova e eu digo qual é o tema, é porque vai cair. Vocês podem fazer uma observação, tá? Slide 6, 7 e 8 vai ter uma questãozinha na prova. Esses slides depois tu vai disponibilizar no aula, Claro, professor? como todos, estão todos lá já. Quem é que está falando? Quem? Johnny. João? Ah, o Johnny. Tu já sabe, né, Johnny? Tu deve ter uma coleção enorme lá de PowerPoint meu. Show de bola, professor. Obrigado. Com certeza, viu, gente? É óbvio, né? É uma verdade. Agora, algumas medidas. Beleza. Sobre o Joule, tá? Quando ele realizou as suas experiências, tá? E demonstrou com cálculos assim bastante precisos que o calor está relacionado a uma energia de um determinado sistema, ficou aceita de forma universal, gente, de forma universal, que só um pouquinho, gente, que 1 joule é igual, tá? Uma caloria é igual a 4,186 joules. Isso aqui vocês encontram lá no livrinho verde. Mas só para vocês terem um exemplo e lembrarem, tá? Então, uma caloria nossa, por exemplo, a Júlia vai caminhar domingo para perder umas graminhas do jantar de sábado à noite. Ela pode se exibir lá para as amigas, né? Se ela acha que perdeu 100 calorias, tu chega para as amigas e fala o seguinte: ah, eu perdi 418 joules. É, Eu Júlia? vou falar isso. Elas vão ficar impressionadas contigo, hein? Vão ficar impressionadas. E esse valor é conhecido como equivalente mecânico, ou engenharia mecânica. Valor equivalente mecânico do calor. Certo? Agora, a quantidade de calor, galera. Tá? A quantidade de calor. Vamos voltar aqui um pouquinho no quadro, ó, galera. No quadro... Não, depois vai ser o quadro. Quantidade de calor, galera. Olha só que impressionante. Eu acho assim, isso aqui é um milagre. Por isso que eu digo que aqueles caras eles tinham uma cabeça totalmente iluminada. Ó. Para aquecer 1 grama de água de 14 graus e meio a 15 graus e meio centígrados, aqui o zerinho tinha que estar junto, tá, galera? Pois o ajeito. Nós precisamos de 1 caloria, ou equivalente a 4,186 joules. Tá? E aí foi feita uma pergunta, ou seja, na verdade foi formulado um problema de pesquisa e eles resolveram. Mas e se for tentado aumentar a temperatura de outra substância?
Essa formulação de problema, que é típico de pesquisa acadêmica, tá? Levou ao conceito de calor específico, representado por C, tá? Calor específico. Isto é, o calor específico é a quantidade, prestem atenção, galera, mesmo vocês tendo o material para consulta. Calor específico é a quantidade de calor necessário para aquecer em 1 grau centígrado a temperatura de qualquer substância. Entenderam? Calor específico igual quantidade de calor necessário para aumentar em 1 grau centígrado a temperatura de qualquer substância. Certo? Eu achei assim esse slide que dá para vocês entenderem de forma perfeita o que é calor específico. E essa grandeza, que é identificada pela letra C, é medida em calorias, gramas, graus centígrados. E pode ser também em Kelvin, tá? Joules, quilogramas, Kelvin. Tá bom, galera? Kelvin, se não me engano, é 273 graus, tô certo, galera? Alô? Quem é que está me ouvindo? Sim, professor. Dê uma olhadinha aí se é 273,15. Eu acho que é esse. Que é o chamado zero absoluto, não é? 272,15. 272, tudo bem. Basta, viu, galera? Por exemplo, se nós estamos a 30 Mentira, graus professor. Mentira, centígrados... mentira, mentira. É 273 mesmo. 273, beleza. Isso. Não, mas eu não ficaria magoado, a gente não consegue gravar tudo, mas beleza, 273. Se nós estamos numa temperatura de 27 graus, em quantos graus Kelvin nós estaríamos? Alô? Em 300, tá, galera? Basta somar Kelvin mais a nossa temperatura em graus centígrados, tá bom? Isso aí depois vocês vão saber mais. Mas também nunca mais vão esquecer, né? Essa é fácil. É Kelvin mais Celsius. Então, se nós conhecermos o calor específico da substância, obviamente os engenheiros mecânicos que estão na minha frente vão poder calcular qual a quantidade de calor necessário para aquecê-lo até uma determinada temperatura. Certo? Basta utilizar as informações que estão aqui. Aqui nós temos, nesse slide, minha gente, meus engenheiros, os calores específicos de algumas substâncias. Tá? Aqui é 25 graus, tá? Não sei por que o zerinho aqui desceu para baixo, porque não era assim para estar. Aqui quer dizer 25 graus centígrados, tá bom, galera? Certo? Bom, pelo menos deixar em... Só que o zerinho vai para cima aqui, tá bom? Gente, olha só. Olha a surpresa que vocês vão ter, tá? Qual é o maior calor específico de todas essas substâncias aí que vocês estão vendo? Um dos maiores.
tanto em joule quilograma Kelvin, como em calorias gramas Kelvin. A água Ah, do berílio? olha a água aí, cara. A água depois do berílio. A água tem um calor específico tremendo. E outra coisa, agora deixa eu voltar para cá. E outra coisa, viu, gente? A água, apesar da consistência dela ser mole, né, a água é macia, pelo menos na aparência, as forças intermoleculares da água, devido às ligações de hidrogênio, elas são muito fortes. Muito fortes. Tá? Vamos comparar, por exemplo, com álcool, com éter, várias outras substâncias. A temperatura de ebulição da água é uma das maiores, é 100 graus, dependendo da altitude, da pressão. Tá? Por exemplo, ao nível do mar, a água ferve a 100 graus. Aqui em Passo Fundo, a água ferve ao redor de, se não me engano, 97 graus. A água já ferve, já entra em ebulição. No cume do Everest, a água ferve a 70 graus. Tá? Ou seja, o ponto de ebulição, e o poder calorífico, ele tem tudo a ver com a pressão, tá, gente? Com a pressão. Assim, ó. Deixa eu fazer uma observação, vocês que são engenheiros mecânicos, tá? Prestem atenção. Uma indústria que necessita de muita energia gerada por vapor. Acompanhem o meu raciocínio, hein, galera? Uma indústria que necessita de muita energia gerada por calor. Tá? Ou seja, por vapor. Vai gastar mais recursos energéticos a 3.000 metros de altitude ou a 1.000 metros de altitude? Só mais de 1.000 metros. Vai gastar mais a 1.000 3 metros. metros. Exatamente. E é um gasto bastante importante. Antes de nós termos um intervalinho, falei para vocês que hoje vai longe. Galera, alguém quer promover algum debate, alguma pergunta, uma curiosidade? Se eu sei, eu respondo. Se eu não sei, eu estudo e respondo depois. Galera, vocês estão conseguindo acompanhar? Está tudo tranquilo? Sim. Então tá, porque sem Sim, isso professor. aí, a minha presença aqui não seria inútil. Vamos ver aqui se nós conseguimos, entre nós, desenvolver um raciocínio aqui. Eu achei bem legal. Aliás, levei um baile para resolver esse exercício. Só um pouquinho. Tá, primeiro vamos mostrar não resolvido. Acho que vocês não estão vendo. Né? Estou enxergando agora a página em Word aí do Quimicando ou não? Sim. Sim, professor. Falando nisso, vão lá na minha página e curtam a página, que eu preciso chegar logo nos 12.000. Qual página? Essa página aqui, ó, Quimicando com o professor Rudimar. É só Sim, ir no eu Face e clicar lá, Quimicando com o professor Rudimar. Tá bom. Como é que tu não me acompanha, tio? O mundo me acompanha? Tem gente da Europa, das Américas, da África. Eu já te sigo lá, professor. Mas, tem que criar um canal no YouTube, senhor. E ganha dinheiro. Não, eu tenho já o canal do YouTube. Só não tô com tempo de fazer isso que tu falou aí. Eu já tenho mais de uma centena de vídeos no canal.
Só que, por enquanto, elas estão no privado até eu organizar direitinho, precisa tempo, né? Dá para falar, galera? Posso falar? Secretário, hein, professor? Ah, mas a secretária tem que pagar salário. Eu não quero pagar salário para ninguém mais. Eu já tive 35 funcionários na minha vida, nunca mais quero. Se eu não conseguir realizar um trabalho como químico sozinho ou com alguma parceria, eu não pego o trabalho, não assumo. Gente, olha só. Estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Vamos ver quem é que vai resolver. Em uma cidade do Rio Grande do Sul, numa noite de inverno, a temperatura caiu menos 9 graus. Ó, a temperatura caiu menos 9. Não estou dizendo que ela ficou em menos 9 graus. Entenderam? Sabendo que o calor específico da água é 1 quilogramas caloria. Prestem atenção. E a quantidade de calor liberado foi de 1.000 gramas de água. Ao reduzir essa temperatura em 9 graus centígrados, em calorias, tá? Qual é a quantidade de calorias gasta aqui? Qual é a quantidade de calorias gasta, galera? Tem a formulazinha aqui, ó. Estão olhando? Sim. Vamos ver quem é que vai acertar. Tomaram nota ou não? Faltou a parte da temperatura, viu, professor? Volta ali na questão, professor. Tá filmando você. Tá, já tá filmando eu? Sim. Tá, só um pouquinho aí. A quantidade de calor é em calorias, tá? Já estou retornando aqui, só um pouco. Tava na questão e do nada filmou você aí. Não, isso aí eu que às vezes fico... Eu sou muito... Sou meio ativo demais às vezes. Agora foi. Obrigado. É uma barbada, hein? Depois de resolvido, vocês vão ver como é barbada. Apesar que eu sofri. Se vocês sofrerem, eu vou entender. Porque eu não entendi ali algo que estava na cara e que é meio que uma constante. Eu achei 9 aqui, não sei se está certo. 9, Quanto? 9, que algo. Não sei se está certo. Tu tá no caminho certo. Por que, professor? Ó, bom, Quanto? eu achei 9. Porque a massa tem que botar em metro cúbico. Um grama de água. Tu tá bem... Não, é por isso que eu falei que tem algumas... Só um pouquinho aí. Mas a massa ali tem que passar para metro cúbico daí, professor? Como é que é? Não precisa metro cúbico, não. Deixa só 1.000. É. Tá bom. Tá, vou colocar o resolvido, pode ser? Que nós vamos ter um intervalinho para vocês, que depois vocês têm uma sofrência aí.
Estão enxergando? Sim. Sim. Na verdade, viu, galera? Na verdade, a gente está vendo, vocês estão vendo aqui o, o 1000 aqui. Seria 1 vezes 1000 vezes menos 9. Tá? Esse fator aqui multiplica tudo. Iria aqui na frente, tá bem? 9.000 calorias a água cedeu ao calor ambiente. Ó, isso aqui eu vou compartilhar com vocês, então não preciso escrever, tá bom? Eu quero fazer uma discussão desse exercício com vocês. Aí. E na resposta ali, por que está 8? Não, é 9. É 9. Galera, só tem uma coisa, não fica negativo, tá? Sabe por que não fica negativo? Quando a água cedeu calor ao ambiente, tá? Lembra quando nós, na tabelinha de antes? Fica positivo. Mas eu quero fazer um outro comentário com vocês aí. Posso sair daqui? Pode, professor. Pode sim. Pessoal, esse exercício de forma específica, ele só foi possível porque foi numa noite de inverno. Vocês acham que mesmo num dia chuvoso de inverno, durante o dia, tá? O resultado seria idêntico? Não. Não. Porque por menor que seja, nós temos a incidência de luz solar, tá? A energia de luz solar. Por menor que seja a incidência. Aí o resultado seria um pouquinho diferente. Pessoal, tudo tranquilo? Posso dar o intervalo para vocês? Sim. Sim. Tá. Porque daí eu vou lá preparar a tarefa para a segunda parte da aula, tá bom? Então, com licença. Tá bom. 21h05, tá, galera? Beleza.
Sim. Ô, professor, não é o... é os 50 tons de termodinâmica? Gostei do nome, né, cara? 50 tons de termodinâmica. Gostei, cara. Gostei. Abrasileirado é as leis da termodinâmica, tá? Mas é romance muito legal. Tem na Netflix, tá? Maravilhoso. O filme é excelente. Tem ironia, romance. Muito legal. Muito legal. Dá para dar risada, dá para chorar, dependendo de quem assiste. Ô, Alessandro, não vai chorar, Alessandro. O Alessandro, quando assiste algum filme, ele chora. É? Capaz. É meio sentimental. Para, Lucas. O último filme que eu me emocionei foi aquele da Netflix lá, que o pai é meio é doido, né? O pai da criança é doido. O filme turco? Pá, aquele lá é muito Nossa, bonito. é muito bom aquele filme. Sim, eu assisti. Concordo com vocês. Minha tia disse que eu assisti, que eu ia chorar. Eu disse, mais credo, eu vou chorar. Chegou na parte que ele tá preso lá, sabe? Que a criança chega gritando lá, eu não me aguentei. Deus, né? Aquele filme lá é muito interessante. Bem bom. Então tá, galera. Agora chorem resolvendo aí. Leiam tudo. Professor, tu postou essa atividade agora? Não, já estava no ar há tempo, mas daí eu coloco assim, aparecer para os alunos ou não aparecer. Entendeu, Júlia? Sim, deixa eu procurar aqui. Sim, eu deixei visível faz 10 minutos. Tá aqui, sim. Manda em brasa, galera. Final do ano, nós vamos ser os engenheiros que mais conhecem termodinâmica no planeta, vocês. Agora, pessoal, entre nós, se eu chegasse para vocês, antes de mostrar aquele quadro, e perguntasse, gastamos mais energia para aquecer 1 grama de água ou 1 grama de alumínio, vocês não iriam falar que era água, né? Eu iria, professor. Vai na ponta da língua. Eu não. Eu me lembro da minha professora de ciência no ensino médio, ela falava, ó, a água é o líquido que mais gasta para aquecer. É o líquido que mais, Parabéns para ela. mais demora para aquecer. Tu Isso eu nunca mais esqueceu, coisa boa. É verdade. Parabéns para ela.